Olá, queridos ouvintes. Você está ouvindo mais um Mindcraft, um podcast da MJV para ajudar empresas e pessoas a navegarem para o futuro. Essa é uma edição especial onde nós vamos comentar o que aconteceu na última edição do CIAB. É muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou o Kleber Costa, eu sou gerente de marketing da MJV, eu sou o apresentador desse podcast, né? Talvez você já esteja familiarizado com a minha voz. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja bem-vindo, a porta está aberta e a casa é sua. E para comentar sobre esse episódio, para a gente poder falar sobre o que rolou no CIAB, nós precisamos de alguém que entende muito do mercado financeiro, né? De que atua bastante dentro desse mercado. O nosso convidado de hoje é o Henrique Vital, ele é Business Developer da MJV, é o nome chique para vendedor, né? O Business Developer. E eu fiquei sabendo que ele gosta de esportes ao ar livre e música para acalmar, né? Ele gosta de dar aquela relaxada, aquela musiquinha mais leve, assim como eu gosto muito de música clássica, então não sei se é muito essa vibe. Seja bem-vindo, Henrique. Muito bom ter você aqui conosco para mais uma edição do Mindcraft. Seja muito bem-vindo. Opa, Kleber, eu que agradeço. Um prazer inenarrável aqui para mim. E sim, cara, gosto aí de música para acalmar. Clássica também, não só isso. É que eu também penso na vida muito como um filme que tem que ter trilha sonora, sabe? Então, enfim, assim eu vou musicando a vida. Esse sou eu. Prazer. Obrigado por estar aqui. É isso. Então, vamos ao que interessa. Vamos ao nosso episódio. A gente tem muita coisa para falar sobre o que rolou na última edição do CIAB. Eu tenho certeza que você está aqui nos acompanhando. Você não perde por esperar, né? Talvez você não tenha tido a oportunidade de acompanhar tudo o que rolou. Então, a nossa ideia aqui é fazer um resumo dos principais tópicos que foram abordados, trazer as principais provocações, principalmente no que tange a transformação digital, mercado financeiro, o que nós vamos falar aqui sobre tendências daqui para frente, né? Uma retomada conectada, sustentável e resiliente. Foi assim o slogan para o CIAB de 2021. É o maior evento de tecnologia e inovação para instituições financeiras da América Latina. E a Federação Brasileira dos Bancos, né, a FEBRABAN, ela reúne mais de 120 instituições e trouxe para o debate o desenvolvimento do setor tecnológico com destaque para dados, inteligência artificial, ESG, Open Banking, Pix, IoT e 5G. E os presidentes dos principais bancos do país, eles debateram sobre os assuntos que são tendências para o mercado financeiro. Empresas como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, BTG estavam muito bem representados, né? E foi destacado também a importância dos bancos no enfrentamento da crise, com a liberação de linhas de crédito e doações de aproximadamente 2 bilhões. E aí entra a minha primeira pergunta para o Henrique, né? Porque assim, o evento ele iniciou com a palavra do presidente da FEBRABAN, né? O Isaac Sidney, e destacando a importância de alinhar a tecnologia com as pessoas. Então, na verdade, esse foi o grande tema, né, durante a pandemia, como alinhar pessoas e tecnologias, principalmente em momentos pandêmicos, que faz todo sentido, né? O que você pensa sobre isso, Henrique? Olha, Kleber, eu destacaria aqui para embasar minha resposta à sua pergunta 3 tendências globais, que são a primeira primordial, colocar o consumidor no centro, investir também em conteúdo próprio, conteúdo local e reforçar, ou pelo menos provocar o sentimento de pertencimento do seu interlocutor, que para o contexto dos bancos é o consumidor. E é o que os bancos têm feito, muitos deles, sejam eles digitais ou não. O cliente se a gente pensa no cliente, o cliente é o ativo de maior valor. Ele é o centro de todas as iniciativas, seja para o mercado financeiro, para a indústria, para nós aqui da MJV. Porque sem consumidor, pensa, o que adianta a gente ter a tecnologia que eu aqui estou desenvolvendo, um serviço de base tecnológica que eu quero ofertar, se eu não estou pensando no consumidor? Então, acredito que a tecnologia ela é meio, mas não é fim. E é inegável que a transformação recente do setor financeiro no mundo tem tudo a ver com a evolução combinada tanto do consumidor quanto da tecnologia, porque os dois caminham juntos, evoluem juntos. Houve um processo de transferência de protagonismo, se a gente também olhar um pouco de uns anos para cá, transferência de protagonismo dos bancos do varejo, com a quantidade de agências e a localização delas no passado, que era muito importante, né? Onde que vão estar as agências, quantas são. Depois o protagonismo passou para os produtos, depois passou para a experiência e atualmente, junto da experiência, o protagonismo está num hiper empoderamento
do consumidor, que é um consumidor omni, é um consumidor que é cidadão, porque ele tem suas bandeiras políticas, e tudo está diretamente ligado à evolução tecnológica e à vertente digital que ela tem nos nossos dias. Então, esse protagonismo, que também é do consumidor porque ele é digital. Ele é um consumidor que transita entre os ambientes físicos e digitais de atendimento e ele quer se relacionar com a marca com o mesmo nível de qualidade no atendimento e com a identificação que ele tem com aquela marca, com aquela empresa. Ele não quer sempre estar falando com a mesma marca, na maneira como ela trata esse cliente. Não quer se tratar de uma forma num ambiente e de outra forma em outro. Enfim, isso reforça a identificação. Há, sem dúvida, razões suficientes para a gente acreditar nessa ênfase que se dá à tecnologia como viabilizadora, né? Porque ela é agente transformadora dessa realidade, tendo o consumidor. É o consumidor que é a força motriz desses movimentos que faz o mercado. Porque são pessoas que fazem negócio com pessoas, concorda? É sempre uma pessoa lá na outra ponta que vai, de algum modo, te atender e é sempre uma pessoa também buscando algum produto e serviço. Então, de modo bem resumido, o mercado é isso, pessoas fazendo negócio com pessoas e a tecnologia sendo um meio para um fim. E a tecnologia aqui, ela teve suas contribuições iniciais mais como um instrumento de controle, melhoria de eficiência, produtividade operacional. Esse era o papel da tecnologia lá no começo, nos primórdios. E na medida em que esses processos eles ficaram, bota uma aspas aí bem grande, ficaram simples demais para os softwares que já existem, questão de softwares muito complexos para resolver problemas extremamente complexos também, na medida em que os softwares evoluíram para a matriz tecnológica existente, nós também evoluímos rapidamente para o seu uso como elemento de melhoria da experiência do consumidor. E como isso vem sendo feito mais recentemente? Vem sendo feito pela utilização combinada para monitoramento do consumidor e para predição dos comportamentos dele. Então, há uma iniciativa de prever comportamentos. Isso envolve blockchain, machine learning, inteligência artificial, os processos RPA, né, que é a automação de processos, e por aí vai. Até porque prever comportamento é muito importante para qualquer business. Porque se você pensar em neuromarketing, tomada de decisão, 96% do processo de decisão ele é feito no inconsciente, ele não é um processo lógico feito no campo do consciente do nosso cérebro. Então, você tem que saber explorar muito bem esses indicadores. Mas o alerta que fica aqui é claro, a tecnologia sozinha não resolve os problemas de um modelo de negócio que está equivocado, de uma estratégia inconsistente ou de uma gestão incompetente. E não importa aí o quão disruptiva ela possa ser. A tecnologia ela é meio para poder potencializar negócios corretamente, que estão corretamente posicionados e estrategicamente bem orientados. Não é uma tábua de salvação para resgatar empresas aí que estão à beira da falência. Então, uma ideia que é proposta pelo documentário Dilema das Redes, que está lá na Netflix, é que um serviço ele nunca é gratuito, mesmo quando você não paga nada para usufruir dele. Se o serviço é gratuito, o produto é você como um dado. E as empresas de tecnologia, mesmo mantendo seus recursos sem custo de acesso, elas conseguem obter lucro a partir da informação que elas têm desses usuários. Então, são mapeamentos de acesso, de consumo, que vão ficando gravados nos servidores e eles acabam sendo utilizados para campanhas de marketing, para melhoria na oferta de serviços e produtos, para que em algum momento você seja abordado pelo ecossistema de parceiros dessas empresas e você consiga converter isso em alguma venda. Então, não por acaso, a gente vive o que se chama da era da informação, que é a era digital. Então, hoje a gente vive as consequências da quarta revolução industrial. Temos um mundo completamente digital, onde as informações são consumidas e compartilhadas o tempo todo, de qualquer lugar, e com a rapidez de segundos, tudo na palma da nossa mão. Muito, muito bem explicado. Acho que mais claro que isso é impossível, né? E se a gente for falar sobre as visões que os especialistas eles abordaram no evento acerca da tecnologia, a inteligência artificial ela foi um tema bastante comentado, né, no primeiro dia do evento. Eu acho que foi um dos assuntos mais falados e destacando muito, sempre levando para o viés do atendimento ao cliente, né, sendo uma prioridade em 87% dos bancos, por exemplo. Então, além disso, a inteligência artificial sendo utilizada para crédito, advisory, jurídico, biometria, e o que nos faz levantar a questão que é a seguinte, né? Como que a tecnologia ela tem sido utilizada no atendimento ao consumidor? A gente tem diversas iniciativas como o chatbot, por exemplo, né? Se a gente for tangibilizar, né? Aqui mesmo a gente já fez diversas soluções com essa tecnologia.
né? E não à toa o setor bancário ele é o maior investidor em tecnologia, chegando a 25,7 bilhões em 2020. O que nos leva a crer que tecnologias disruptivas são prioridade? Com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, até porque eu vou citar aqui na minha resposta alguns dados que reforçam isso. Então, lembrando que o relatório de 21 trata de dados de 2020, é uma fotografia, né? Eu digo fotografia porque os dados mostram a situação do momento, daí vem a análise para geração de insights, uma vez que os dados refletem comportamentos. Então, sim, foi essa bagatela aí de quase 26 bilhões que você citou, os 25,7 em tecnologia lá em 2020, é uma alta de 8% em comparação aos investimentos, os aportes que foram feitos em 2019, como eu disse, informação divulgada nesse relatório agora de 2021. E esses investimentos em tecnologia, eles servem para fazer frente às inovações necessárias e manter aí de pé uma estrutura que atende milhões, né? Milhões é a população bancarizada aqui do Brasil, já está na casa dos milhões, para continuar ajudando o cliente na inclusão digital, com acesso a serviços que têm maior valor agregado, sempre maior valor. A tendência é que tenha agregue valor à solução, à situação, com mais eficiência e com custos menores. Então, com esse aumento, o setor bancário ficou aí em segundo lugar como maior investidor em tecnologia no Brasil, com 14% dos investimentos. Só fica atrás do governo, que investiu 15%. Mas essa mesma situação ela é vista globalmente. No âmbito global, também se investiu 14%, né? O setor financeiro também investiu 14% em tecnologia, igualmente aqui no contexto nacional. O que indica que as nossas instituições financeiras, as brasileiras, estão acompanhando os aportes que são realizados no mundo todo, mostrando que o Isaac Sidney está certo. Os bancos realmente têm vocação para a tecnologia, conforme uma fala dele. A inteligência artificial que você trouxe aí na sua questão, ela é centrada no atendimento ao cliente e ela continua na pauta dos investimentos em tecnologias disruptivas. Mas os processos operacionais, como crédito e jurídico, também ganharam maior prioridade. É o que traz também esse relatório. Embora, como eu disse, quem aparece com força é a inteligência artificial. Ela é a queridinha, está lá no topo da lista de investimentos, até em função da pandemia. Esse estudo do SEAB mostra que a inteligência artificial é prioridade para 93% dos participantes desse estudo, que são bancos, com destaque em áreas como atendimento ao cliente, aplicação de biometria, operação de crédito e área jurídica, como eu disse, nessa sequência. Então, para 80% também desses entrevistados, o RPA, que é Automação Robótica de Processo, é a sigla para descrever isso em inglês, também foi prioridade. Então, antes da pandemia, esses mecanismos de segurança para acesso aos aplicativos, eles solicitavam, você deve lembrar disso, a nossa audiência também, eles solicitavam a presença dos clientes lá na agência para liberar o dispositivo. Então, essa dupla checagem, dupla verificação, sempre tinha uma etapa presencial. E você tinha que ir lá para desbloquear um cartão, para desbloquear o seu aplicativo do celular, enfim, dentre várias outras produtos que você queria consumir e demandavam essa etapa no processo. Agora, isso já não é mais preciso, porque a gente utiliza esses recursos de inteligência artificial para implantar reconhecimento facial, por exemplo, que está sendo usado nessas verificações para liberações de acesso a diversos serviços. Enfim, então a inteligência artificial ela tem aproximado os bancos dos seus clientes, permitindo que o atendimento fique cada vez mais personalizado e rápido, principalmente quando se trata de bancos. Todo mundo gosta de agilidade. Então, investimentos em chatbots, como você citou, assistentes virtuais, eles devem ser os principais focos nesse sentido. Esses robôs vão cruzar dados, eles são capazes de tirar dúvidas e até sugerir investimentos, eventualmente. Então, a tecnologia também se faz importante nas áreas de back-office, no reconhecimento de imagens, assinatura em cheque, modelo de risco de crédito, área jurídica, RH. Você tem, por exemplo, a Quinto Andar, fora do setor financeiro, que desburocratizou a locação de imóveis, fazendo tudo isso em menos de 3 dias pelo aplicativo. São exemplos de inteligência artificial que a gente pode citar na melhoria da oferta de serviço, da qualidade da oferta de serviço. Então, e outra, combinando também a inteligência artificial com analytics, é possível interpretar essas informações e gerar KPIs robustos, indicadores que, como eu disse, refletem comportamentos. E aí um time focado em transformação, em boa estratégia de negócio, vai saber gerar bons insights com essas informações. Então não é à toa que o investimento é pesado, como você citou, e a inteligência artificial não é só para dar mais eficiência, ela, como eu disse, ajuda a mitigar o risco no back-office e ela vai dando maturidade aí para a etapa de controle de todos os processos.
Interessante que você falou, Henrique, sobre Analytics, e isso tem sido uma realidade até mesmo aqui dentro dos nossos clientes. A gente tem conversado muito com os nossos clientes sobre data-driven, sobre Analytics, tem sido cada vez mais uma questão mais forte dentro dos nossos clientes, né? E eu queria entender, na sua opinião, quais os ganhos possíveis, né, que a gente pode ter com o uso e a adoção dos Analytics para a inovação, né? Quais são os ganhos que a gente pode ter com isso? Eu vou responder aqui em bullet points, bem rapidinho, mas basicamente você vai conseguir rastrear melhor todas as interações, você consegue aprimoramento da jornada do consumidor, o que é importante para questões de satisfação, NPS, você consegue aumento de taxa de conversão, você consegue contextualizar o consumidor para oferecer uma navegação personalizada, você consegue abordá-lo em tempo real, você consegue trabalhar prevenção de conflitos, assessoramento financeiro, no caso do mercado financeiro, como eu disse, avançado a ponto de poder ser inclusive sugestivo, consultivo, e a personalização da comunicação também. Então, acho que, enfim, aqui em bullet points eu citei alguns ganhos possíveis. Beleza. Bom, entrando num outro tema que foi muito, muito abordado e também que certamente faz um gancho muito bom com o tema anterior, que é o futuro é por voz, né? Então, as interações por voz, por exemplo, elas dispararam durante a pandemia, dispararam. O Brasil já é o segundo país em números de interações atrás apenas dos Estados Unidos. E se a gente for citar a BIA, por exemplo, do Bradesco, a inteligência artificial do Bradesco, que já tem avanços como a entrega de dados por declaração de imposto de renda, ainda busca avanços como a integração com o WhatsApp e outras redes, isso é verdade. Mas é o futuro, né? O futuro ele vai além dessa fala escrita. Seguindo ainda na trilha sobre a inteligência artificial, as principais estratégias e tendências de inovação sobre a experiência do usuário, e o que eu achei interessante também foi uma fala do Mariano Aguiar, né, que é o CIO lá do Santander. E ele disse o seguinte, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha a fala dele, que interessante. Abre aspas, né? A inteligência artificial é importante também para questões ambientais, sociais e que estão trabalhando hoje em dia em um reconhecimento facial para ajudar na busca de pessoas desaparecidas. E estão usando a inteligência artificial para ajudar a diminuir o desmatamento no Amazonas. A inteligência artificial é útil para ajudar a identificar fraudes no sistema e lavagem de dinheiro. Seria o mundo perfeito, o mundo ideal? Sim e não, né? Porque a perfeição do mundo depende da perfeição de todos nós, mas no que diz respeito à tecnologia, sim, ele tende para a perfeição, na medida em que a gente consegue cobrir com qualidade, eficiência, acurácia e rapidez extrema processos em todas as áreas, como ele citou aí, não só no sistema financeiro, mas também por questões ambientais, questões de segurança pública, na busca de pessoas desaparecidas. E para os bancos, como eu citei agora há pouco, né, a questão da inteligência artificial, ela se mostra, sim, essencial e importante. A gente vai falar depois num outro tópico sobre as questões de segurança que ele traz aqui. Então, o uso da inteligência artificial fortalecendo as medidas de segurança na identificação de fraudes. Ainda dentro do que você trouxe nos seus comentários, a questão dos bots e atendimentos por voz, você citou a BIA do Bradesco. Bom, eu tenho para mim que os bots e esses atendimentos, eles ainda são temas polêmicos. Eu digo polêmicos porque nós que estamos do lado da tecnologia, a gente defende, né, com unhas e dentes, o advento dessas ferramentas, porque a gente está aqui na vanguarda da criação e somos orgulhosos dessas nossas criações. Mas eu digo polêmico porque são trending topics, tendências, os dados mostram que isso tem ganhado espaço, até pelas cifras investidas, e a gente tem citado elas aqui, mas ainda há muito a melhorar. E se você fizer uma pesquisa rápida aí entre amigos e familiares, você com certeza vai ouvir críticas, elas vão aparecer aí. Então, o que eu trago para essa questão dos bots, que é a palavra da vez aqui, é um keyword a respeito de bots, é a humanização. E boa parte das falas dos convidados trouxe a questão da humanização. Então, pelo menos, para um primeiro nível de atendimento ao cliente, os bots já viraram os queridinhos das estratégias aí. Mas, de acordo com o mapa do ecossistema brasileiro de bots, o Brasil ultrapassou lá em setembro de 2020, já tem um tempo, a marca de 100 mil robôs de conversação, o que significa um aumento de 68% no último ano. Mais de 20 mil desses bots estão ativos e conversando com diferentes públicos por todo o país.
E de acordo com os participantes lá dos debates no SIAB, quanto mais humano for o atendimento dessa máquina, melhor é a experiência. Então a interação por voz, ela é um, mas não é o único, dos caminhos para essa humanização. E quem trouxe esse comentário de humanização foi a Regina Bittar. Não sei se você conhece a Regina Bittar, Cleber, você sabe quem que ela é? Não conheço. Bom, você pode até não estar ligando aí o nome à pessoa, ou a voz à pessoa nesse caso, mas ela é locutora e voz de GPS, ela participou lá da SIAB e ela tem o título de primeira voz de assistente virtual no Brasil. Vale um Google aí para conhecer melhor a história dela. Eu não sabia, não estava ligando a voz à pessoa, mas depois que você passa a ouvi-la, você fala, essa é aquela voz. Ela já foi a voz do Google Tradutor, lá o Translator, e de alguns outros aplicativos de GPS bem conhecidos. Desculpa te interromper, Henrique, mas talvez se ela começasse a fala dela dizendo vire à direita, talvez seria mais fácil de reconhecer. Bom, agora deve estar todo mundo pensando na voz dela, ou tentando imaginar a voz dela, né? Que foi o que aconteceu comigo quando eu estava acompanhando. Mas, enfim, o que ela diz sobre os bots é que a humanização da voz é muito importante, porque torna a interação entre máquinas e humanos cada vez mais fluida. Então, a tecnologia de bots, ela tem sido usada em estratégias de primeiro atendimento ao cliente, para ser mais ágil e mais efetiva. E ainda segundo esse relatório que eu tenho citado aqui da Febraban, foram mais de 618 milhões de chamados atendidos via chatbot em 2020. Uma pesquisa feita com só 6 bancos. Então, eu fiz uma conta rápida aqui, tem aí aproximadamente 527 mil minutos no ano, se a gente dividir um pelo outro, dá uma média de 1.172 atendimentos por minuto, sem parar, né? Não tem feriado, não tem hora para sono, é como se tivesse 1.172 atendimentos por minuto, feitos por esses bots. Outro comentário que traz o Rafael Cavalcante, ele é superintendente do Departamento de Gestão de Dados do Bradesco, e ele comentou que a Bia, que é o assistente virtual deles, trouxe ganhos de eficiência importantes. Já o Estevão Lasanha, ele é diretor do Itaú, diretor de TI, também trouxe esse tema de humanização. Ele fez uma relação direta entre o sucesso e a evolução dos bots, desde que além das informações, né, que ele fornece no atendimento, a voz conseguisse expressar sentimento. Então, de novo, a gente vê a humanização na pauta, que a voz conseguisse carregar uma dose de sentimento para sensibilizar ali seu interlocutor, o consumidor, no caso, que está sendo atendido. Então, para ele, a humanização da voz nos bots, ela desperta o acolhimento nessa interação. E ele colocou um ponto importante que, no fim das contas, ter tudo isso e não resolver o problema do cliente não serve. Porque resolver o problema do cliente e entregar a solução é o objetivo. Por mais que se tenham evoluído na comunicação por meio de assistente virtual, na precisão das respostas, se no fim dessa interação ainda assim o problema não for resolvido, entra em cena humano, porque, como ele disse, o objetivo é a solução, é resolver o problema do cliente, de modo essencialmente primordial. E ainda falando sobre os bots, né? Qual é o futuro dos bots? Dado tudo isso que foi falado. Sobre o futuro dos bots, eu compartilho aqui da mesma visão que trouxe o Arthur, o head de TI de canais em inteligência comercial lá do Santander. Eu acho que eles vão seguir evoluindo. Eu concordo que eles precisam avançar em volume de funcionalidades, como saber informar rendimentos, por exemplo, no caso de um banco, ou ser mais proativo, mais consultivo e menos reativo. Não somente responder, mas conseguir se antecipar as informações. Então, ele também vai ser parte de um todo, porque ele vai complementar e ser uma troca entre canais. Então, é preciso aumentar a fluidez dessa jornada de interação e conseguir escalar isso. Mas combinar a voz com outras tecnologias certamente vai aprimorar a ferramenta e quem ganha é o cliente. Vale lembrar do que a gente falou lá no começo dos quase 26 bilhões investidos em tecnologia. Ele vai gerar uma série de soluções, inovações e ferramentas para nós clientes, no fim das contas. Perfeito. Bom, agora entrando um pouquinho em outro tema que foi muito abordado também dentro do evento, que é falar sobre a experiência do usuário, né? Sobre o UX especificamente. E a gente vê que é um tema que está de mãos dadas no atendimento ao cliente, na necessidade do consumidor. E muito foi dito, né, que durante a pandemia, o aprendizado durante a pandemia, né, proporcionou novos modelos de negócio através dessas exigências do mercado, né, as exigências dos próprios usuários. Você acredita que esse usuário digital está cada vez mais exigente, por isso os bancos eles precisam se adaptar? Porque assim, dado isso, é essencial que os bancos transformem todas as experiências e se digitalizem, isso é um fato. Mas você destacaria alguma dessas iniciativas? Olha, user experience, né?
A gente já falou aqui sobre a questão do consumidor, o usuário, né, sendo o centro de todas as atenções e atividades. Bom, e pensando em usuário como consumidor, para tudo que ele consome, tem uma curva de aprendizagem, para que ele saiba consumir aquele produto. E na medida em que você tem sua base de clientes se educando e contribuindo para a educação dela, fomentando materiais que possam educá-la, que é o que fazem as empresas atualmente, você tem sim um consumidor inevitavelmente mais exigente, porque conhece melhor os produtos e serviços que compra. E outra, as empresas não têm que só se sentir cobradas por isso, por essa base de clientes mais bem preparada, mais bem educada, porque na medida em que ela se educa, ela também é mais participativa no processo de construção das ferramentas, por meio dos próprios apontamentos que ela faz. Bom, vamos pegar o caso do setor financeiro. Não é novidade que os bancos estejam no topo dos rankings de reclamação. Você vai lá para o Procon, reclame aqui, eles estão aí para não me deixar mentir. Então, somente a criação dos serviços via mobile banking, por exemplo, não é suficiente para o sucesso. Só isso não é transformação digital, só isso não é a inclusão da empresa num ambiente, num universo mais digital. Então, o UX, que é o User Experience, ele foi o grande fundador dessas mudanças que têm ocorrido no mercado, o promotor dessas mudanças, o provocador delas. A era digital ela não comporta mais a lógica de pensar para as massas. Dentro disso, os bancos eles precisam investir cada vez mais em personalização para conseguir continuar competitivos. E a solução é mergulhar na transformação digital para ressignificar o modelo de negócio que é vigente até então, mas que muda rápido, para atender necessidades que mudam cada vez mais rápido também. Então, um dos grandes desafios do setor financeiro nesse momento é conseguir melhorar a usabilidade dos seus aplicativos, das aplicações móveis, já que o consumidor precisa se sentir seguro e ver simplicidade no uso dessas ferramentas. Quem nunca ficou nervoso mexendo num aplicativo, né? Tá aí a nossa experiência própria de vida para mostrar como isso é patente, né? Então, há uma série sem fim aí de iniciativas nesse sentido. Uma delas vem do banco alemão, o Deutsche Bank, que desde 2014 promove a Future Banking, que é uma competição internacional que convida aí profissionais de design, finanças e outras áreas correlacionadas para conseguir, eles juntos, nesse coletivo, para conseguirem propor soluções de user experience para tornar os seus serviços e aplicativos mais amigáveis e efetivos. E esse é o objetivo dessa competição. Então, o setor financeiro ele tem passado por mudanças que foram rápidas nos últimos anos. Se antes repartir uma fatia do mercado com alguns poucos concorrentes era relativamente cômodo, e a gente está falando aí de 5, 6 grandes bancos no Brasil, com a chegada dos unicórnios financeiros, a concorrência passou a vir de todos os lados. E não só dos unicórnios, são as empresas que têm maior destaque, mas de um pool aí, de um ecossistema de empresas considerável. Então, com a chegada de novidades como o Open Banking e seus protocolos de universalidade, interoperabilidade, são operações que se complementam. Os bancos tradicionais têm uma grande oportunidade de poder mergulhar de cabeça na transformação digital. Porque o que acontece? É preciso haver uma mudança de mindset, né? A famosa mudança de mentalidade. Porque a transformação digital também ela é fortemente dependente da transformação cultural. A transição de uma lógica de ficar dando resposta, ela precisa mudar para uma lógica de ser mais propositivo com o seu consumidor. Você tem que estar na vanguarda, na dianteira da inovação. E não ficar só replicando o que é tendência, porque senão você vai estar sempre para trás ou sempre copiando a concorrência. Enfim, aqui quem inova primeiro chega na frente. Até falando sobre Open Banking, o tema Open Banking versus Open Finance, né? O Open Banking, ele, no Brasil, ele é referência a nível global em termos de amplitude e velocidade, que traz um nível de segurança diferente, né, que é uma forma organizada e segura para proteger os seus dados. Entretanto, com o desafio em combinar uma infraestrutura tecnológica com foco no cliente, né, e aí falando de inovação, para fazer as coisas acontecerem. E o Marino Aguiar, o CIO do Santander, ele disse que o Open Banking vai abrir as portas para uma onda de inovações que irão beneficiar milhões de clientes do setor financeiro no Brasil. E o contexto da transformação é acelerado e o cliente quer ser encantado, não tem mais espaço para nada diferente disso, ainda mais com a ampla concorrência. E com a vinda desse novo sistema, o cliente ele passa a interagir diferente, o que nos leva para uma mudança de Open Banking para Open Finance, retirando a assimetria de regulação entre as instituições do ecossistema bancário.
E qual é a sua visão sobre isso, né? Sobre essa nova onda, sobre esse novo movimento? É um movimento que eu pessoalmente acho muito bem-vindo. O mercado já estava precisando disso há muito tempo. Mas essa questão do Open Bank, ele é um sistema que permite que o cliente vá lá no banco, pegue todas as suas informações registradas em uma instituição, uma organização, e leve para onde ele quiser, sem ter que começar do zero de novo com essa nova instituição, que era o que acontecia antes. Na medida em que você avançava com o tempo de casa, com um determinado banco, você ia ganhando alguns benefícios, inclusive na oferta de crédito, que é muito importante para boa parte da população bancarizada. Então, você precisava ter um tempo de relacionamento com o banco para conseguir algumas coisas. E agora não, o seu histórico, o histórico dos seus dados, do seu comportamento dentro daquele setor, ele te representa, ele é uma bagagem que te fortalece como consumidor. Então, e o Open Finance, ele é esse mesmo sistema, mas ele abrange não só os bancos e fintechs, ele também abrange diversas outras empresas financeiras que fazem parte desse ecossistema. Então, por exemplo, caso você autorize essas instituições elas vão poder ter acesso aos seus dados no mesmo ambiente dos bancos. Se você quiser, você vai poder autorizar uma companhia de seguros a ter dados do seu histórico financeiro para conseguir condição melhor. Você não precisa criar um histórico de relacionamento com todas as empresas que te abordam ou com as quais você quer manter relação de negócios. Entende? Então, essa evolução é importante, ela é interessante e ela também está associada a outros movimentos. Essa primeira fase do Open Banking aqui que agora é Open Finance, né? Não teve jeito, já evoluiu para esse contexto de Open Finance, mas essa primeira fase, ela teve início em fevereiro, aqui no Brasil. Nela foram abertos os dados das instituições participantes, os seus canais de atendimento, os produtos e serviços que oferecem, como, por exemplo, foram abertos dados de contas de depósito à vista, conta poupança, pagamento, operação de crédito. Mas vai lembrar, essa primeira fase, ela não envolve o compartilhamento de dados dos clientes ainda. Isso é só na segunda fase, começa agora em agosto. Nessa fase, por enquanto, estão abrindo os dados das instituições financeiras. Então, o Open Finance ele vai dar sustentação com seus marcos, tanto regulatório, com a LGPD, e tecnológico, para um ambiente de interação chamado de composable. Estou trazendo aqui um conceito composable. Esse é um conceito, um termo cunhado pela Gartner, e explica uma nova abordagem para o mercado, que consiste em combinar diferentes sistemas para poder ajudar negócios a entender as necessidades dos seus clientes com mais rapidez e com flexibilidade, que a gente ainda não viu no mercado. Então, essa questão esse conceito da Gartner, que trata de composable e está lá apresentado no site deles, em relatórios, trata disso em vários nichos, tá? Trata de composable commerce, composable business models, e nesse ambiente do composable, é bom fazer parte de um ecossistema forte e completo, porque a disputa ela vai ser sempre entre ecossistemas. É isso. Tá respondido. Um outro tema que foi abordado é o tema da privacidade e a segurança dos dados, né? E isso é um tema que a gente também trata muito aqui internamente, ainda mais em tempos de LGPD, né? E o Marcos Cavagnoli, do Itaú, ele trouxe um posicionamento, né, muito interessante, de que a segurança ela deve ser e já é hoje utilizada como camada base para qualquer design e experiência nos projetos do banco. E o Marino ele também entende que segurança é igual a confiança e que o valor dos dados é evidenciado com a chegada do Open Banking / Open Finance, mas que o dado é do cliente, né? E a privacidade ela tem que ser respeitada. E o que você entende disso? Olha, primeiro, a questão de segurança, ela é primordial no setor financeiro, em todos, mas especialmente nesse, porque ele trata de dinheiro, né? Não por acaso, é importante para todos nós. Então, ele tem que estar muito bem protegido. Então, os bancos são instituições que se forjaram nessa imagem de instituições seguras, transparentes, confiáveis. E isso não deixa de ser diferente no ambiente digital. Se você pegar agora com o aumento da conectividade entre serviços, é claro que vão surgir mais golpes. Tem havido um aumento de golpes cibernéticos que passaram a ser registrados. Então, quando se trata de serviço financeiro, todo cuidado é pouco. Os bancos brasileiros investem bastante nisso. Anualmente, cerca de 2 bilhões em sistemas de TI voltados para a segurança. Afinal, como eu disse, ter a confiança do cliente é um ponto extremamente importante. Atualmente, os bancos eles têm projetos grandiosos em andamento com foco em segurança cibernética. Ao longo dos últimos 2 anos, a curva de investimento
Ao longo dos próximos anos, a curva de investimento ela vai triplicar em termos de pessoal, capacitação, as ferramentas, os processos, porque segurança cibernética é um investimento crítico para conseguir alavancar um crescimento que possa ser escalável. Então, para você conseguir ofertar produtos digitais para uma base de milhões de clientes e conseguir controlar essas operações, você tem que estar com seus sistemas de segurança muito bem fortalecidos. Então, atender às novas normas de regulamentação. E também tem outra questão aqui. Eu falei do LGPD, a questão da segurança, de quanto se investe, mas da pandemia, com a pandemia, essa questão de apoio ao trabalho remoto também ficou muito importante, porque 2/3 dos profissionais das áreas internas dos bancos adotaram trabalho remoto ou híbrido e seguiram aí uma tendência de virtualização dos modelos de trabalho. Então, especialmente na pandemia, o uso dos canais digitais dessas instituições cresceu muito e cresceu rápido. E junto disso, como eu disse, o número de golpes e ataques aos clientes acabaram aumentando. No CIAB, a gente teve a participação de um agente da Polícia Federal, era o Eric Siqueira, e o que ele trouxe como palavra-chave no combate ao crime cibernético foi a cooperação. Porque, segundo ele, o criminoso é oportunista, né? Quem nunca ouviu um caso aí de golpe financeiro, principalmente nesses tempos de pandemia. Então, o criminoso ele é oportunista, ele vai tentando explorar o lado onde as pessoas são mais frágeis. E como na pandemia houve um processo de bancarização rápido e grande, muita gente entrando no sistema bancário muito rápido, esses novos clientes que vieram para essas plataformas digitais, eles não tinham muito essa cultura da segurança em relação aos seus dados, em relação aos serviços e produtos digitais que eles estavam contratando. Um pouco de inocência também, inexperiência com a ferramenta, com a oferta de serviços. Enfim, o Rafael Giovanella, por exemplo, ele é gerente geral da Unidade Estratégica de Segurança Cibernética e Prevenção a Fraudes, lá no Banco do Brasil. O que ele comentou? Ele comentou que, além do alto crescimento do uso dos canais digitais, a complexidade atual das camadas de segurança nos bancos, ela torna a probabilidade de um criminoso, o famoso meliante, né, dele ter sucesso em um golpe muito pequena. Isso também ajudou a transformar o cliente em alvo. Essa capacidade, né, de criar uma fortaleza em torno dos dados e do nosso dinheiro no ambiente virtual, ela acabou transferindo o alvo para o lado fraco da corda, que somos nós, os clientes. Então, segundo os dados da Febraban, mais de 70% dos golpes no mundo digital estão relacionados à engenharia social. E que a engenharia social é o famoso fazer a cabeça da sua vítima. A gente não está falando aqui de criminoso altamente sofisticado, qualificado, com profundos conhecimentos de tecnologia para hackear sistemas, não. Estamos falando de pessoas que buscam, através da manipulação psicológica, levar a sua vítima a entregar seus dados bancários. Eles não roubam isso, eles manipulam as pessoas para obter esses dados de maneira sorrateira. Então, os dados, as senhas, ou até mesmo para que elas façam essas transações. Justamente por isso que tem muitas vítimas entre as pessoas de terceira idade, os idosos, pessoas que não têm facilidade ou têm pouco tempo de experiência com o mundo digital. Outro comentário interessante do Nunes Pires, ele é Head de Operações Globais da Feedzai, que é uma empresa que usa tecnologia de inteligência artificial para combater crimes. Ele destacou que mesmo que instituições tenham uma forte infraestrutura de segurança, sempre vai ter um espaço para melhoria. Tem que acompanhar para estar sempre melhorando. Está aí os nossos serviços da MJV, então, de Design Thinking e transformação digital para isso. Muito bem indicado, né? Você que está ouvindo não perde por esperar. E no evento também foi levantado o debate sobre o papel das fintechs, né, na sociedade. A gente está na era das fintechs, digamos assim. Lembrando que grandes pontos de contato com a tecnologia que temos hoje, como acesso biométrico, reconhecimento facial, tokens, foram iniciados pelos bancos e não pelas fintechs, o que é bastante interessante, né? Olha, é interessante. Eu entendo o comentário que é verdadeiro do Isaac, e ele, além de presidente da Febraban, também é diretor do Banco Central. Mas ele puxa um pouco a sardinha para o lado dos bancos. É também verdade que os bancos são grandes generalistas e as startups, elas são mais nichadas.
logo são especialistas naquilo que elas fazem, naquilo que elas oferecem. Bom, não é novidade para ninguém que as startups causaram um impacto nos mercados globais, com as suas estruturas enxutas, elas são altamente escaláveis, têm soluções focadas nas dores dos usuários, e, portanto, soluções das startups são sempre user-centric, né? Tem sempre o usuário como ponto central. As fintechs, que são startups de tecnologia ligadas ao mercado financeiro, e aqui eu só queria fazer um parênteses rápido para comentar que fintech não é necessariamente um banco digital. Um banco digital é um dos tipos de fintech que pode existir, mas também tem fintech para tudo quanto é serviço financeiro. As fintechs de crowdfunding, gestão financeira, de empréstimos, negociação de dívidas, cashback, blockchain, enfim, no Brasil tem mais de 1.000. E de acordo com um relatório produzido pela Findexable, o relatório é de 2021, é o Global Fintech Rankings. O Brasil ele se consolidou como o maior ecossistema de fintechs aqui na América Latina. Em escala global, a gente é o 14º. Mas ainda sobre fintechs, os grandes bancos, eles parecem já ter aprendido a lidar com, vou colocar aqui a ameaça das fintechs, mas eu não vejo como uma ameaça. Porque o banco nunca perde, né, meu amigo? Primeiro, o movimento dos bancos foi ignorar as fintechs. Eles permitiram que se desenvolvessem, gerassem algum valor. Somente num segundo momento é que eles passaram a dar mais atenção. E com o sucesso de alguns players, principalmente na relação com o cliente final, eles passaram a admitir que ali havia um risco potencial. Então passaram a monitorar melhor esse mercado e definiram suas estratégias de combate, para ver como é que eles iam trabalhar com certa inteligência comercial. Com as fintechs no radar, o passo seguinte foi começar a criar um ambiente para conviver com elas, né? Importante, lições aqui do poderoso chefão, você poder estar sempre perto do seu, entre aspas, inimigo, aqui no caso um concorrente, né? E aprender com ele. Don Corleone aqui no nosso Minecraft. Menção honrosa, né? Menção honrosa, exato. Os bancos começaram a conviver com essas fintechs por meio do quê? De incubadoras, aceleradoras, espaços de coworking, enfim, tudo para se aproximar das ideias e possíveis parcerias, novos negócios de sucesso. Então, atualmente, eles estão demonstrando, os bancos tradicionais, uma capacidade interessante de aprender com as fintechs e promover mudanças seletivas para os seus negócios a partir de projetos e referências, cases aí positivos. Então, eles buscam estimular, não só manter, como estimular as fintechs dentro de uma convivência que é pacífica e colaborativa. Há uns anos atrás não era visto dessa forma. Os bancos também têm uma força financeira muito grande, eles podem adquirir algumas fintechs, o que permite fazer parte de pequenos, de movimentos que são desde de pequenas aquisições até aquisições que ganham as páginas aí de todas as mídias digitais. Então, isso caso, é claro, eles se sentirem ameaçados ou eles vejam algum negócio como potencial promissor, enfim. O Flávio Pripas, lá da Redpoint Ventures, ele trouxe um comentário para o SEAB dizendo que muitas startups se deram bem na pandemia porque muitas delas já tinham operações completamente digitais e que por isso conseguiram crescer ainda mais nesse período. Então, empresas que já nasceram digitais e com uma mentalidade disruptiva. Então, elas na pandemia se reinventaram e recorrendo a soluções de tecnologias disruptivas rapidamente. Pegar um estudo da Distrito, ele mostra que as startups brasileiras elas já receberam só em 2021 mais de 90% do valor de investimentos que foi feito ano passado, e a gente nem acabou o ano. Outro comentário interessante é do Frederico Pompeu, ele é sócio lá do BTG e ele é head do Boost Lab. O Boost Lab é um laboratório de inovação lá do banco. E o que ele reforçou? Ele reforçou que o setor financeiro é um dos que mais investem nesse ecossistema e que os ciclos de inovação são muito rápidos. Antigamente, uma empresa demorava o quê? 30, 50 anos para crescer, fazer um IPO. Eu não sei, eu não lembro a história do Walmart, mas acho que o fundador do Walmart demorou acho que 7 ou 8 anos para abrir a segunda loja. Hoje a gente pode conferir aí no Google, mas hoje em 7, 8 anos, em menos de 7, 8 anos, tem empresa que é criada e já está fazendo IPO, entendeu? Então, tem um outro comentário da Renata, ela é co-head lá do Cubo Itaú, que também é um grupo dentro do Itaú, análogo ao Boost Lab do BTG, mas ela observa que o surgimento de mais startups, especialmente de 2020 para cá, ele ocorre também porque ainda tem muito desafio e oportunidade para a criação de novas soluções, principalmente no ecossistema financeiro. Então, o que eles dizem lá no Cubo
é que o ecossistema de startups no Brasil deu certo, é um ecossistema que deu certo. E você vê outros exemplos, inclusive alguns aí têm relação aqui com a MJV, mas a gente tem o Inovabra do Bradesco, tem um programa similar do Banco Votorantim, tem o Radar Empreenda do Santander. Então, os bancos, eles podem interagir nesse ecossistema em vários níveis de hierarquia. Vale pontuar isso. Você pode ter, nesse ecossistema de fomento, você pode ter uma startup como fornecedora, ou você pode ter uma outra à frente de um projeto piloto. Você pode prover um espaço de coworking, um laboratório, como é o caso do Boost Lab. Você pode ser uma incubadora ali. Você pode promover... E outra, essas iniciativas todas, combinadas ou não, elas vão promover inovação. Você pode promover eventos. E também você pode, é claro, investir nessas empresas via Venture Capital ou Corporate Venture Capital, no que já é um nível mais maduro de investimento, e podendo eventualmente comprá-las, via M&A. Então, com o advento do Open Finance, um ecossistema completo, ele aumenta a capacidade de gerar receita e reter o cliente. Então, ter as fintechs próximas é certamente mais interessante. Assim, os bancos conseguem acelerar sua evolução com objetivos estratégicos, os bancos conseguem potencializar a geração de novos negócios, que às vezes o core está muito ocupado para isso. Eles conseguem absorver novas tecnologias lá para o core business também. Eles conseguem compartilhar dados e know-how sobre o mercado, na medida em que eles criam esse ecossistema de empresas e vão nutrindo com esses vários níveis de hierarquia e relação, conforme eu citei. Você consegue acelerar o acesso ou a entrada a novos mercados, que até então, se você fosse o banco rígido, como você era antigamente, você ia pensar 1000 vezes, receio. Com essas pequenas iniciativas, você consegue fazer isso mais rápido. E é claro, óbvio, não poderia faltar o clássico, obter retorno financeiro. Você consegue também obter retorno financeiro. Isso não é só uma graça, né? Um luxo que o banco tem por questões de branding. Não é isso. Também é isso, mas não só isso, é muito mais do que isso. Quanto ao retorno financeiro, tem um retorno financeiro. Ele vem porque você tem essas iniciativas com um potencial de retorno elevado. Você consegue tirar proveito da escala desses negócios e do balanço dessas empresas, muitas delas ainda são pequenas. Você consegue potencializar o crescimento das empresas em que você investe. Você consegue ter acesso a aquisições que são estratégicas, você consegue ter menor custo e maior velocidade na criação de novas linhas de receitas e produtos, o que é importante. Você consegue ter iniciativas que vão te ajudar com a cauda longa, o que também é importante. Você consegue ter receita com a venda dessas startups, inclusive. Eventualmente, você pode vender essas empresas, o que também são bons negócios. Então, você consegue ganhar velocidade para experimentar novos mercados, você consegue criar produtos e serviços novos em conjunto com essas empresas ou não, você consegue aproveitar os canais de distribuição que ela já tem, fortalecer a posição no mercado core, em que você já é bem estabelecido, adquirir talentos, isso acontece bastante, as tecnologias que são disruptivas. Isso ajuda a acelerar o processo de internacionalização. Quantas startups não conseguiram ir para mais de 30 países? Tem alguns cases, né, de referência de startups que foram para 30, 35 países em 4, 5 anos. Por último, mas não menos importante, você também vai conseguir trazer uma mentalidade, uma gestão com metodologias ágeis para a sua organização. Os ganhos são inúmeros e para muitos deles estamos aqui à disposição do mercado financeiro. Agora tem uma outra questão, Kleber, que tem outro player nesse jogo aí. A gente está falando de fintechs, mas tem outro player nesse jogo, que é o varejo. E junto dele as retail techs. Pensa que na vida de todo mundo tem sempre a loja favorita. Pensa que você tem sua loja favorita e provavelmente em algum momento ela te ofereceu um cartão próprio. Esse cartão, ele evoluiu para uma carteira digital e essa carteira digital evoluiu na sua oferta de produtos e serviços e agora ela oferece preços diferenciados, ela oferece cashback, concorda? Então, o que tem ocorrido? Isso que eu citei aqui de modo rápido é um movimento de fintechização do mercado. Mas o varejo, ele entra nisso muito porque ele quer o quê? Ele quer aumentar a retenção de clientes, que é mais barato do que adquirir novos clientes. Você adquirir um novo cliente, se eu não estou enganado, é de 5 a 7 vezes mais caro do que você reter um cliente. Então, você também consegue facilitar o pagamento para esse seu consumidor, no caso do varejo, e consegue isenção de taxas intermediários. Então, você tem o setor financeiro competindo em share of wallet com bancos varejistas. E vamos pegar uns cases aí. Tem a Via Varejo, o que ela fez? Ela comprou a Seller, uma fintech. A Magalu, o que ela fez? Comprou a Hub,
uma outra fintech. A Riachuelo, ela vai lançar a sua própria plataforma financeira, puxada pelo Midway, que é o serviço de pagamentos que tem a Riachuelo. E outra, a Riachuelo, pela base de clientes que ela tem nesse Midway, se ela se quisesse propor, né, se lançar para serviço financeiro, só por essa base de cliente, ela já é muito maior que algumas fintechs. Pela base de clientes, eu estou dizendo, não por questão de faturamento e receita. A Loft, outro exemplo, ela comprou a CredPago. A Volkswagen criou lá o Trucker Pay, que é uma espécie de banco digital para os caminhoneiros. O Carrefour tem o Banco Carrefour, que não é uma fintech, mas reforça o posicionamento do varejo nesse movimento de fintechização. E outros, vários, os big players aqui, big techs famosos, você tem Facebook, a Apple, Google, Baidu, Alibaba, só para citar mais alguns que não só podem, como estão entrando nesse mercado e lançando produtos e serviços financeiros que são digitais. Então eu acredito que tem muita coisa boa e nova ainda para acontecer. Embora os bancos tradicionais ainda estejam muito bem protegidos, a vantagem do varejo é que ele conhece melhor o seu consumidor. O varejo sempre conheceu melhor o seu consumidor. Então, antes o banco era muito focado em processo, como eu disse, credibilidade, segurança. Isso não significa que eles conheciam bem seus clientes, ou pelo menos que eles conheciam e conhecem melhor que o varejo em geral. Nesse sentido, eu acho que eles estão atrás. Boa. E até assim, sobre esse retorno financeiro, né? Como que ele é visto nessas iniciativas? Falo retorno financeiro na criação de corporate venture capitals ou venture capitals. Sim. Olha, esses movimentos são bem estratégicos. Então, por exemplo, a Loft, que comprou a CredPago, ela comprou do BTG. Comprou 49% da CredPago, se eu não estou enganado, do BTG. Mas o quanto isso gera de receita para o banco, em comparação à receita total, ou do que eles têm como core, eu não sei, para ser sincero. Até porque são movimentos estratégicos e tem acontecido aí em todos os segmentos. O que a gente sabe que é muito dos aportes recebidos nessas rodadas de Seed A, Seed B, Seed C, muitos desses aportes são usados para expansão e, a depender do estágio da empresa, para expansão internacional, internacionalização, para contratações e para investimento pesado em tecnologia, em TI, que é o core de todas essas empresas nas dores que elas se propõem a resolver. Mas a capacidade de alavancagem é muito grande. Eu não sei dizer o retorno financeiro dessas iniciativas. Precisaria pesquisar um pouco melhor aqui. Falando sobre ESG, foi um outro tema bastante abordado e que hoje se torna cada vez mais necessário. O ESG ele foi definitivamente uma pauta forçada, né, durante o evento, porque, como eu falei, hoje não dá mais para pensar no mundo futuro sem olhar para ESG. E não só por essa perspectiva de iniciativas das instituições privadas, como vemos no setor financeiro, né? Mas também através do setor público, da própria sociedade. Como você vê a maturidade das organizações e pessoas em relação a essa agenda? E compartilhando com vocês aquilo que os especialistas falaram sobre a reinvenção na crise e a relevância social das instituições financeiras no segundo dia do CIAB 2021, só para a galera entender. O que foi possível observar nas falas de como avançar e ampliar essas ações e estratégias de inclusão para dentro e para fora das organizações? Olha, você comentou a maturidade das organizações e pessoas, né, a relação disso com essa agenda e ainda sobre a ampliação dessas ações com estratégia de inclusão. Bom, eu concordo muito com a visão que foi dada do Roberto Salluti, lá do BTG, ele é CEO do BTG. E o que ele abordou? Ele abordou a questão cultural, porque você pegar e abraçar essa agenda de uma maneira burocrática é fácil. E tanto é fácil que questões de sustentabilidade já vêm sendo tratadas há algumas décadas, né? Não é há alguns poucos anos. Então, você tratar dessa agenda de maneira burocrática é fácil. Difícil, e isso mostra por que essas medidas sustentáveis ainda não surtiram efeitos com os sucessos que elas podem entregar, que elas são capazes de entregar, é porque é difícil incorporar esses valores, os valores dessa agenda na nossa cultura. E aí eu estou falando da coletividade, de todos nós no planeta. E dentro disso, né, estão inseridos os bancos, as instituições financeiras. Então, quando isso passa a nortear suas decisões, você acaba gerando valor financeiro para o seu investidor e para os seus clientes. Por exemplo, alguns dados aí da Febraban.
Eles mostram que as instituições elas representam 13% dos emissores de títulos do segmento verde, enquanto que no mercado internacional essa participação é muito maior. Então é importante que os bancos incentivem essas políticas também. Essas políticas também estão sendo adotadas pelas próprias empresas. Um dos papéis dos bancos é ajudar as empresas nessa transição para negócios mais verdes, mais responsáveis. Outro papel é fortalecer seu viés social, porque o banco tem viés social sim, com a atenção que ele sempre mereceu, mas nem sempre teve. Então, a forma de se fazer isso é educar os clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, sobre o que são práticas realmente sustentáveis, assim como também cobrar essas atuações na hora de se conceder empréstimos ou serviços. E aqui tem um grande X nessa questão que dá pano para muita manga, né? Que entram questões morais dentro dessa ESG. Você tem lá o Bradesco, só o Bradesco, ele vai direcionar 250 bilhões para setores que geram impactos positivos ou que vierem a gerar impactos positivos até 2025. Foi esse dado que trouxe o Oswaldo Fernandes, ele é diretor financeiro lá no Bradesco. A gente tem, por exemplo, o XP e BTG lançando fundos ESG. Esses fundos, eles costumam ter retornos acima da média, ok? Então, não é um fundo com uma pegada de greenwashing, porque ele também entrega retorno financeiro, entende? E uma curiosidade aqui, só sobre ESG, é que é muito comum a confusão entre dois conceitos, o ESG e as ODS, que eles não são sinônimos. O ESG, como se disse lá no começo, ele é do inglês, né? Environment, Social e Governance, ou em português a ESG, que significa, né, ambiental, social e governança. No caso, como foi o que você falou, é trending, né? Quase que uma buzzword aí, está sendo tratado em todos os segmentos, na indústria, em todos os segmentos. Agora, a ODS, ela significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As ODS, esses objetivos, eles foram estabelecidos pela ONU e eles extrapolam as práticas internas de cada fundo ou de cada empresa. Eles são compromissos mundiais em favor do desenvolvimento sustentável e eles evoluíram em todos esses tratados, acordos, a ECO 92, isso foi evoluindo e são 17 as ODS, se eu não estou equivocado, e vale aí uma pesquisa. Mas ainda assim tem uma forte relação entre ESG e ODS, porque na medida que as empresas e os bancos adotam melhores práticas de ESG, acaba sendo uma empresa que tem maior inclinação para contribuir também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. A gente tem também o Índice de Sustentabilidade Empresarial, lá da B3, que é composto por um grupo de empresas, não são todas que compõem o índice. E é claro que essas empresas são avaliadas, né, dentro desse índice no que diz respeito às suas ações, se são o quão sustentáveis elas são. O ESG, ele vem fortalecer essas iniciativas de aprimoramento da nossa conduta ambiental, social e de governança. Digo nossa porque isso envolve tanto a sociedade privada, o mundo corporativo, quanto a sociedade civil. É uma relação de consumidor para fornecedor, porque todos, em algum nível, somos fornecedores e consumidores. E só para fechar aqui, e para trazer a força, né, desse movimento, esse segmento ele teve cerca de 31 trilhões de dólares no mundo. Isso representa 36% dos ativos financeiros totais sob gestão no mundo, segundo o Global Sustainable Investment Alliance. É um relatório que é público, também está online. É isso. E é muito importante, né, essa questão de privacidade e confiança no sistema financeiro, como a gente já bem tratou aqui ao longo desse episódio, né? Foi falado que no Brasil existe muito a questão de pessoas que não têm acesso à tecnologia, a crédito, a conta corrente, à educação. Acaba sendo muito complicado, né? Uma pessoa que mora na comunidade, por exemplo, ter aula online, né? E o conceito de centralidade no cliente e o respeito ao ESG será essencial para as empresas que queiram continuar existindo, né? E entrando em mais um tópico abordado no evento, que foi o de novas tecnologias e futuro. Citamos algumas delas aqui rapidamente, mas com o leilão do 5G, por exemplo, né, o setor de telecomunicações brasileiro se mobiliza para a implementação da nova geração de dados móveis. Né? E quais são os serviços que ganharão com essa explosão de conectividade, por exemplo? Olha, uma das principais expectativas que acabaram sendo citadas no evento
lá pelos especialistas convidados, foi a abertura de caminhos para que possam surgir novos serviços digitais no setor financeiro. O advento aí, como você disse, de todas as tecnologias que a gente veio comentando no decorrer do nosso bate-papo. Então, como cada vez mais o cliente ele está precisando dos serviços digitais, o banco correu para intensificar essa difusão de novos produtos e serviços ofertados em muitos canais, questão dos multicanais. E o 5G, ele vai acabar impulsionando essas mudanças. O Antônio Carlos Chiarello, ele é diretor de agronegócio lá do Banco do Brasil, ele trouxe para o evento que o 5G pode transformar a infraestrutura dos serviços financeiros, hoje ainda mais tradicional, com uma tendência, é claro, de digitalização e que vem ocorrendo de modo intenso. A transformação desse modelo, que eu coloquei como mais tradicional, para um modelo mais baseado no mobile, um modelo mais mobile friendly, e as fintechs também têm ajudado isso, contribuído com a inserção de uma massa crítica no processo de bancarização que antes não estava sendo considerado. Corria no mercado informal, a circulação dos ativos, né, do dinheiro dessas pessoas. Então, nesse sentido, pela primeira vez, o mobile banking representa mais da metade do total de transações bancárias, que são as transações que foram feitas no celular. Havia clientes que nunca tinham usado o aplicativo antes da pandemia e que agora estão utilizando e não vão voltar mais para o mundo analógico. Esses clientes eles aprenderam que é muito mais fácil usar o aplicativo, o app, do que se deslocar lá para a agência. Não precisa ser também ter um estalo, né, muito transcendental para perceber isso. Os números, eles podem inclusive provar que a gente evoluiu muito no volume de transações financeiras dos canais digitais. As transações com movimentação financeira no mobile, elas tiveram um salto em 2020 de 64%. É claro, obviamente, impulsionadas pelo contexto da pandemia e do auxílio emergencial, vale lembrar. Já o total de contas ativas no mobile mais que dobrou. Dobrar é crescer mais 100%. Mas isso é considerando, como eu disse, o auxílio emergencial. Se a gente não considerar o efeito do auxílio emergencial, ainda assim o crescimento teria sido da ordem de 39%. Então hoje, como os indivíduos estão cada vez mais conectados, informados, inteligentes, instruídos, eles buscam valores sólidos em todas as suas relações, inclusive nas relações de consumo. Isso vai exigir cada vez mais modelos de negócio diferenciados. E a gente tem tudo isso na palma da mão. No varejo, a gente vai ver redes de altíssima velocidade que vão oferecer experiências mais imersivas, com uso massivo de inteligência artificial, a realidade virtual, realidade aumentada, holograma. Imagina você ser atendido não mais por um chatbot, um holograma, que ainda tem embutido machine learning, inteligência artificial. Você imagina o tipo de experiência que vai poder ser proporcionada ao consumidor e como vai ser possível também, na mesma medida, enriquecer o engajamento entre as marcas e a sua base de clientes, de um modo mais personalizado, one-on-one com analytics e processos de inovação. Você tem lá o Alex Salgado, que é o vice-presidente da Vivo para B2B, ele também comentou que a digitalização ela já é premissa para a existência das empresas, é premissa. E o 5G ele vai viabilizar aplicações que hoje, como eu disse, ainda não são possíveis. Ele deu o exemplo da gestão de qualidade end-to-end, né, de ponta a ponta, de fim a fim, que vai ser possível com o 5G. O Emanuel Campello, vice-presidente da Anatel, ele também pontuou a importância, né, e o potencial do 5G para reduzir desigualdade e impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Ele citou como exemplo, e foi o que você trouxe, a dificuldade que jovens estudantes, principalmente de baixa renda, eles têm, a dificuldade que eles têm de acesso a dispositivos e conectividade em suas casas. Então, para estudar durante o isolamento social provocado pela pandemia, acontece que essas crianças não estudaram, porque elas não têm acesso a essas ferramentas. E ele reforça, né, a posição dele junto de um dado que ele traz de uma pesquisa do IBGE. E esse dado diz que 99% da população brasileira acessa a internet por meio de rede do celular. Então, as pessoas que acessam pelo celular. Então, o 5G ele tem que impulsionar as tecnologias que possam ser difundidas, principalmente via mobile. A evolução dos serviços bancários, nesse contexto todo, ela tende a caminhar no sentido da diversificação, a integração de canais, falamos aqui da multicanalidade, né? Com ênfase nos terminais de autoatendimento, na internet e nos dispositivos móveis. É um processo de retroalimentação, né? Na medida em que as ferramentas melhoram,
elas aprendem mais com os consumidores se engajam mais, são mais participativos e começa o processo de novo de melhoria das ferramentas. Ou, eventualmente, da criação de novas, né? Como eu disse aqui, possibilidade de interação que a gente não conhece. Então, com essa inteligência agregada, é possível entregar maior performance, sem dúvida, conforme aumenta a difusão de produtos e serviços, de acordo com a necessidade ou as necessidades dessa base de clientes. Estamos ansiosos para esse dia, confesso. Tá tendo até disputa aqui, né? Não só aqui no Brasil, como em outras concorrências públicas aí, para ver qual empresa que vai colocar o 5G no país, né? Bom, chegamos ao final do nosso episódio, né? Esse foi o Mindcraft edição especial, né, voltado para o SIAB, onde nós podemos ver aqui alguns pontos, né, alguns principais pontos que foram destacados, né, algumas falas de grandes nomes do cenário, do mercado financeiro. Fique ligado nos próximos episódios, né? Então, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, o e-mail é mindcraft@mjvinnovation.com. Fique ligado, porque a cada semana nós temos um episódio novo. Siga-nos nas redes sociais e no Instagram é @mjvinnovationbr, LinkedIn @mjvtechnologyinnovation. Fique ligado nos próximos episódios. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Henrique, pela sua colaboração. Tenho certeza que agregou bastante aí para o público que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, eu que agradeço, Kleber, lisonjeiro da sua parte. E como você disse aí, a gente fica aqui à disposição, eu e o Kleber, aqui para tratar desses assuntos com mais profundidade, porque todos eles merecem. Foi pouco tempo para tratar de muitos tópicos abordados ali no SIAB, mas a gente tem muito a acrescentar aqui e oferecer pela MJV. Estamos ansiosos por todos aqueles que quiserem buscar os nossos serviços. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.